Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse mês de janeiro agora está sendo o mais difícil em toda a história do Fora de Curva de arrumar pautas interessantes para compartilhar com vocês. Normalmente tem sido várias horas de pesquisa, mas hoje, dia 30 de janeiro, ou seja, quase no final do mês, as coisas parecem que mudaram e o Brasil e o mundo resolveram se reativar em encrencas não só econômicas como políticas. Teria hoje material suficiente para fazer 3 ou 4 vídeos, mas por enquanto é apenas um por dia. Depois que monetizar o canal, certamente eu vou começar a produzir mais. Então eu fiz uma escolha, eu vou tratar a respeito da repulsa, da rejeição dos franceses, especialmente seu presidente Emmanuel Macron, de acertar um tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que seria em tese muito bom para os dois mercados e excelente aqui para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas Macron não quer isso. Será que ele tem algumas razões para tal antipatia? É claro que tem, isso explica muita coisa, não só a implicância dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como agora as rusgas que ele está tendo com o atual presidente da República, Luiz Inácio da Silva. E depois, gente, eu ainda vou pegar todos os outros assuntos que eu selecionei e vou fazer uma resenha rapidíssima sobre cada um. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vamos lá para o trabalho, gente. Começando então esse vídeo com uma pergunta. Você se lembra qual era o país com maior inimizade com o Brasil no governo de Jair Bolsonaro? Respondo imediatamente: a França. Os franceses, especialmente através do seu presidente Emmanuel Macron, faziam várias denúncias sobre desrespeito ambiental no Brasil e financiando ONGs ambientais para fazer denúncias, muitas delas despropositadas, contra o desmatamento do Brasil, especialmente na região de transição entre Cerrado e a floresta amazônica, que é sim sujeita a muitas queimadas naturais. Mas isso não importava. O Brasil, no governo Bolsonaro, internacionalmente, com o protagonismo como acusador de Emmanuel Macron, se tornou o bicho-papão, o patinho feio do meio ambiente. Era o país que mais queimava, que mais poluía e que mais desrespeitava a floresta amazônica. Há vários questionamentos a respeito da seriedade do que Macron falava e, quando houve a transição de governo, saiu Jair Bolsonaro e entrou Luiz Inácio da Silva, imaginava-se que, se o líder francês era inimigo do antigo presidente, ele devia ser amiguinho do novo, que tinha posições políticas bastante antagônicas a Bolsonaro. Isso é uma coisa natural de se pensar, mas não, Macron continuou baixando a ripa na questão ambiental do Brasil, até que chegou essa semana, mais exatamente ontem, ele fez uma manifestação bastante clara, dizendo o seguinte aos demais países da União Europeia, ao qual a França pertence: é impossível chegar a um acordo com o Mercosul. Lembrando que o Mercosul é aquele mercado comum que envolve especialmente o Brasil e a Argentina, inserindo também Uruguai e Paraguai, e tem aquela história que a Venezuela faria parte, porque foi aprovada alguns anos atrás, mas está suspensa por ser uma ditadura. Estão estudando a entrada de outros países da América do Sul, mas a rigor quem faz parte do Mercosul é principalmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E Macron colocou firmemente que a França é contrária ao desenvolvimento de acordos de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Por que ele insiste tanto nisso? O que o nosso país, e a Argentina também nesse contexto, agride tanto os franceses ou agride tanto Macron? Na verdade, agride sim, agride a economia francesa. Por que isso? A França, dentro daquele contexto da União Europeia, é o principal fornecedor de produtos agrícolas e pecuários de todo aquele mercado. E, havendo um tratado de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia, como ficaria esse fornecimento? Certamente a economia francesa ficaria muito atingida, e essa é causa também da pressão dos agricultores daquele país, que estão estacionando tratores em tudo que é canto, impedindo estradas. Exatamente um dos principais pleitos deles é que a União Europeia não faça acordo com o Mercosul, além de quererem mais alguns subsídios para ganhar uma graninha a mais. O negócio é o seguinte: a revolução agropecuária que aconteceu especialmente aqui no Brasil e em parte na Argentina, sim,
afetou a economia francesa. Eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu ainda nesse século. Vou expor para vocês uma sequência rápida de algumas ilustrações, ou gráficos, chame como quiser, que vai comprovar o que eu estou falando e vai dar toda a base para o discurso real do Macron. Não é questão ambiental, não é inimizade com Jair Bolsonaro, nem com Luiz Inácio da Silva, é sim protecionismo agrícola. Olha só o que aconteceu ao longo dos últimos anos, mais exatamente de 2003 a 2022, que são os dados do International Trade Center que eu peguei, compilei e estou mostrando para vocês. Olha só, a primeira ilustração mostra a evolução da participação da Argentina e Brasil e da França em separado nas exportações mundiais de sementes e frutos oleaginosos. A França era mais ou menos representativa lá em 2003, tinha uma participação de 3,79%, vamos aproximar para 3,8%, e caiu para quase a metade, ou até menos da metade, 1,84%. Enquanto isso, o Brasil e a Argentina tinham em 2003 a participação já muito relevante de 23,02%, foram crescendo pelo aumento de competitividade, chegando a 33,69%. em 2022, ou seja, no ano retrasado. Na questão de carnes e miudezas comestíveis, que era um mercado importantíssimo da França, especialmente na exportação de frango, eles participavam lá em 2003 com 6,57%, passando a 2,51% em 2022. Ao mesmo tempo, Brasil e Argentina partiram de um patamar de 8,9%, 8,87%, chegando a quase 17% em 2022, de um mercado que atualmente, ou no ano retrasado, exportava em termos totais para o mundo 165 bilhões de dólares. Não é nada desprezível. Quanto a sementes e frutos oleaginosos, o mercado global, que eu esqueci de falar, é de 152,5 bilhões de dólares. Já no campo dos cereais, a França era o principal ou um dos principais protagonistas no início desse século. Em 2003, participava com 11,5% das exportações, enquanto o Brasil e a Argentina ficavam na casa dos 6,94%. Essa situação se inverteu e se inverteu muito. Eles caíram de 11,5% para 6,59% em 2022 e os nossos dois países aqui, o Brasil e os hermanos argentinos, pularam dos 6,94% para 15,75% de um mercado de 180 bilhões de dólares. Finalmente, na parte de gorduras animais ou vegetais, esse é um mercado atualmente dominado não pela América do Sul, mas sim por Malásia e Indonésia. Os franceses participavam com 2,18%. Em 2003, passaram a tirar uma pequena queda para 1,76% em 2022, menos relevante, enquanto América do Sul mais Argentina e Brasil partiram de 13,38% no início do século para 7,25% e caíram, então, no ano retrasado. Mas alguém viu o Brasil e a Argentina reclamar da competitividade desleal de Malásia e Indonésia? Nada disso. Mas vamos esquecer esse foco, só lembrando que esse mercado representa quase 176 bilhões de dólares. Mas o que aconteceria com a agricultura e a pecuária francesa, de acordo com essas informações que América do Sul, Argentina e Brasil ganham competitividade ao longo dos anos e a França perde? O que aconteceria se fosse consagrado esse tratado de livre comércio com a União Europeia? Simplesmente as barreiras protecionistas da Europa para produtos agrícolas não serviriam mais para os nossos produtos aqui, e a França, com custos de produção mais caros, acabaria bailando no mercado europeu. O Brasil e a Argentina estariam exportando produtos primários, vegetais e animais para os países da União Europeia, menos para a França, provavelmente, que eles iam estar tiririca com a gente, a um preço bem mais baixo e a ganhar muito mercado. Aí a França barra. Para nós, gente, seria excelente também no campo das importações, porque nós estaríamos importando vários produtos industriais
sem as barreiras alfandegárias que nós temos hoje. Então, gente, essa é a razão porque Macron implica tanto com o Brasil e vai começar a implicar muito com a Argentina também, que está se reorganizando. Espero que realmente tenha sucesso nessa empreitada com o seu novo presidente. Macron, sim, ele parece um chato de galocha, mas quando ele não cansa de incomodar a base produtiva brasileira e agora argentina por questões ambientais, não é ambiental coisíssima nenhuma. É proteção aos seus produtos, porque no momento em que o Brasil e a Argentina agridem o meio ambiente, ele consegue mostrar isso para os europeus, mesmo não sendo verdade, ou a maior parte não sendo verdade, ele está criando, está justificando barreiras alfandegárias. É esse o fundo da questão. Se a França tivesse uma agricultura mais competitiva, essas brigas aí de vedetes presidenciais não estaria acontecendo. Agora vamos para os outros assuntos do Fora de Curva. Em primeiro lugar, uma boa notícia para as empresas que têm o benefício de alguma redução de ICMS em qualquer estado. O que aconteceu? No ano passado, até reclamei muito aqui no canal de que o governo federal estava propondo legislar sobre uma questão fundamental. Eles queriam cobrar impostos federais sobre imposto estadual presumido não pago. Pode isso? Vou explicar mais ou menos como é que funciona. Você vende um produto industrial de R$100. Daí, desses R$100, o Estado, em tese, vai cobrar um ICMS de R$17 ou 17%. Pronto, feito o pagamento do tributo estadual, chega a hora de pagar os tributos federais. Não vai ser sobre os R$100, vai ser sobre os R$100 mais o imposto que você paga para o Estado. Ou seja, o brasileiro paga imposto sobre o imposto que já pagou. É uma palhaçada, mas é verdade. Mas aí o que acontece? Várias unidades da federação dão desconto de ICMS como incentivo para investimento no seu território. Então vamos supor que não é mais 17% o imposto que paga, e sim 10%. Então aquele produto de R$100, nessa realidade de benefício fiscal ou redução de ICMS, que eu não acho benefício, acho que é justiça fiscal, vai ser R$110. O governo federal quer o quê? Quer receber impostos não sobre os R$110, mas sobre os R$110 mais os 7 que não foram cobrados. Pode isso? Eles acham que pode porque isso aumentaria a arrecadação deles de forma ilegítima. Só que a justiça, em algumas instâncias, concedeu liminares às empresas no sentido de não recolher esse imposto injusto. Isso é uma vitória da economia e uma derrota política e jurídica do governo. Espero que o Supremo não reverta isso, porque é o justo. Imagina, pagar imposto sobre imposto já é um absurdo. E pagar imposto sobre um imposto que nem existe é alguma coisa, não vou dizer absurda, mas fantasmagórica, quem sabe. E agora, mudando um pouco de assunto, partindo mais para a política, mas que envolve economia, todo mundo está de saco cheio com o debate que está acontecendo, ou que aconteceu, para tentar conduzir o ex-ministro da Fazenda dos governos Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff à presidência da companhia privada Vale do Rio Doce. Foi privatizada já há algumas décadas. E parece que as pressões governamentais não deram certo. O presidente da República e sua assessoria desistiram da ideia e falaram que isso não era uma intenção. Só que era a intenção. Eles queriam sim botar Guido Mantega lá para que a empresa pendesse ou operasse de acordo com os interesses do Estado, e aí começou, já que não conseguiram esse intento, aí começou as retaliações. Em primeiro lugar, estão tentando uma segunda opção de intervir politicamente numa empresa privada. O Executivo Federal está querendo que Murilo Ferreira, ao invés de Guido Mantega agora, assuma a presidência da companhia Vale do Rio Doce. Quem é Murilo Ferreira? Era o presidente da estatal nos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores. Isso aí, eles dizem que é mais adequado, só que a participação acionária do Estado brasileiro na Vale, agora não chega a 8%. Antigamente chegava a mais de 25%, então eles têm pouco poder de voto, mas querem essa pressão sim. Será que eles estão de olho no salário módico do presidente dessa empresa, anualmente de 55 milhões de reais? Acho que não, eles não gostam muito de dinheiro, né? E lembrando também que logo depois dessa derrota por Guido Mantega, eles estão cobrando uma continha da Vale, o governo federal está cobrando em torno de 24 bilhões de dólares, referente, não sei se está certo ou errado, mas referente a concessões de ferrovias não pagas. Isso aí vamos checar e depois, se
foram um escândalo, eu vou voltar a tratar aqui no nosso canal. E agora, saindo da presidência da República, vamos ali pertinho, na verdade a sede é no Rio de Janeiro, ao BNDES. Aloysio Mercadante está defendendo, dentro da nova ótica da política industrial brasileira, que eu já critiquei um monte aqui, a fazer política de proteção comercial. Qual é o argumento dele? Que China, Estados Unidos e União Europeia fazem proteção aos seus mercados de produtos agrícolas, então o Brasil tem todo o direito a ser protecionista também. Só tem o seguinte, esses mercados ou países, sim, eles têm leis de proteção à agricultura, por uma questão de segurança alimentar ou pelo próprio lobby do Macron, que eu já falei no início do Fora de Curva. Aqui no Brasil a proteção não é para comida, é sim para produto industrial. Isso aí vem valendo aqui no país desde a década de 60, pelo menos, com o governo militar. Sempre teve aquela ideia de produzir aqui no Brasil, substituir importações, vai nos levar a um desenvolvimento mais equilibrado, mais consistente. Nunca deu certo. O Brasil sempre ficou cada vez mais atrasado. E agora, nosso país, que já tem uma tarifa em termos médios superior ao padrão global para importação de bens industriais, será que vai aderir a essa ideia de jirico do Mercadante e voltar ou aumentar ainda mais o protecionismo? Isso vai significar o quê? Piores produtos aqui para o Brasil, menor competitividade e atraso da própria indústria brasileira. Protecionismo, já está confirmado, não deu certo em nenhum país. Quem se desenvolveu parou de insistir com essa história de barreiras de importação, impostos de importação para mercadorias industriais. É outro absurdo que ocorre aqui no Brasil e em muitos lugares da América Latina. E agora, só para aliviar um pouco fora de curva, vamos abordar uma questão muito bacana. Vem dos Estados Unidos, para variar, um dos grandes habituês aqui do canal, o Elon Musk. Ele tem, além da SpaceX, do Twitter, que agora é X, da Tesla, de outras empresas, ele possui uma indústria, uma startup chamada Neuralink. Qual é o objetivo dessa empresa? É desenvolver chips cerebrais para dar mais autonomia às pessoas que sofrem de alguma debilidade motora, por exemplo, são tetraplégicos. E depois de ter feito experiências em vários animais, inclusive macacos, receber denúncias por causa disso, a Neuralink pela primeira vez implantou um chip em um ser humano. O sujeito está em observação e isso vai permitir, esse chip implantado, que ele mentalmente interaja com teclados, aparelhos celulares ou smartphones, ou seja, ganha autonomia, ainda não tem mobilidade, mas eles pretendem chegar lá. Então é uma excelente notícia, isso não é nenhuma novidade em termos tecnológicos, mas essa empresa Neuralink está modulando esses chips para consumo massivo, para consumo de várias pessoas, ao invés de se restringir a testes de laboratório. Muito legal essa inovação, espero que dê certo. E agora, para encerrar o Fora de Curva, vamos voltar à política brasileira. Jair Bolsonaro. Você sabe o que aconteceu no início da semana. Pela primeira versão, havia chegado uma diligência da Polícia Federal na casa do filho dele, no Rio de Janeiro, onde estaria sendo hospedado, acho que era o Carlos Bolsonaro, a residência do vereador do Rio de Janeiro, no sentido de fazer uma busca e apreensão, e de acordo com a primeira versão divulgada pela Rede Globo, o que aconteceu? Bolsonaro e seus filhotes, ao ver a polícia chegando, pegaram seu barco e fugiram mar adentro. Ainda mais, na busca e apreensão, eles invadiram a casa de Carlos Bolsonaro e na busca e apreensão acharam um notebook da ABIN de posse do vereador Carioca. Isso aí foi divulgado, viralizou. Depois a própria Polícia Federal desmentiu a questão, dizendo que, em primeiro lugar, não apreenderam nenhum computador da ABIN na residência. E também, secundariamente, admitiram que o pai e seus filhos estavam pescando nos arredores lá de Angra, se não me engano, quando souberam da chegada da Polícia Federal, prontamente retornaram. Eles não fugiram, foram ao encontro dos policiais
para prestar esclarecimentos e pedir esclarecimentos, evidentemente, também. Isso foi um escândalo que dominou o Brasil, está muito engraçado, se não fosse trágico, mas vamos lembrar uma coisa. Jair Bolsonaro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta dele. Eu até simpatizo com o cara, acho que ele fez algumas coisas importantes para o Brasil, não ponho minha mão no fogo por ninguém, só por mim, é claro, mas vou dizer o seguinte, ele, enquanto presidente e ex-presidente, recebeu uma série de denúncias que fizeram água. Ainda para mim, a meu ver, não está muito clara a questão das joias, espero que se esclareça, mas normalmente as acusações que pesaram contra ele acabaram sendo desmentidas ou desmoralizadas. E vamos lembrar, ele foi condenado à inegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral por ter reunido no Palácio da Alvorada missões diplomáticas, embaixadores de vários países para comentar ou para explicar melhor o que estava virando notícia global a respeito do que ele queria com as urnas eletrônicas, que ele queria aquela questão de segurança, não sei direito, nem vou entrar nesse mérito. Mas ele foi condenado por abuso de poder eleitoral por fazer uma reunião com embaixadores que naturalmente nem votam no Brasil e nem têm força, ou muito menos a intenção de fazer campanha política. E agora surgiu, sim, uma acusação muito séria contra ele, e isso deve dar cadeia, sim. Eu defendo que dê cadeia. Olha só que absurda essa acusação. A Polícia Federal está intimando o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ministro Van Harten, nem sei como fala direito esse nome, é Wajngarten, não sei como é que é, mas está intimando os dois por um crime gravíssimo, inafiançável, qual seja importunação de baleias. Segundo a acusação, ou segundo a peça acusatória, os dois estariam passeando de jet ski no litoral de São Paulo e, meio que sem querer ou por querer, se aproximado de uma baleia jubarte, e a moça, uma senhora, não sei, ou senhorita, ficou muito incomodada, ligou para a Polícia Federal dizendo que estava sendo cetaceamente abusada por aquelas duas pessoas. Lógico que a Polícia Federal entendeu o baleiês jubartês e fez uma peça de acusação em cima do que aconteceu em junho do ano passado, pedindo esclarecimentos aos dois por que eles estavam incomodando a pobre da baleia passeando de jet ski naquele local onde a baleia passeava ou buscava se alimentar de crios. Fora de curva também é cultura. Gente, vocês viram o absurdo, o que está acontecendo com a vida política brasileira? É muito mais simples, muito melhor para o brasileiro, ao invés de ficar discutindo essas fofocas absurdas, essas acusações bobalhonas, pegar e comparar gestão frente a gestão, proposta de Estado frente a proposta de Estado, do que ficar nessas maracutaias, nessas intrigas completamente amalucadas, que faz com que não só a justiça e a Polícia Federal perca a seriedade, como o próprio Brasil em relação ao mundo. Isso é muito ruim para todos nós. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, mesmo sendo um pouquinho mais longo, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem assiste Fora de Curva pela primeira vez. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.